Olá, graças a Deus, começando mais um Café com Coerência, esse podcast que é diferente, gente. Eu quis trazer algo diferente para o YouTube. Quem conhece o Marcelo Renato do Instagram sabe que a pegada é outra, mas aqui é uma pegada mais sóbria, uma pegada mais séria, uma pegada alto nível para fazer você pensar e, claro, buscar sempre a coerência e, se puder, acompanhado de um bom café, principalmente aqui nos estúdios da UC Filmes aqui em Moema, que eu agradeço demais a parceria. E eu quero também agradecer os patrocinadores que fazem realizar esse projeto aqui, que eu gosto tanto, que eu trago tanto no coração e que eu estou muito feliz com o resultado que a gente vem tendo. Antes de falar dos patrocinadores, não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e principalmente comentar. Agradecer a Vion, camisaria Vion. Aqui, ó, essa camisa que eu estou usando aqui, maravilhosa. Olha como é que ficou elegante junto com o blazer aqui, ó. Ficou elegante, né, diretor? Ficou bem, ela falou que ficou muito boa. Essa aqui é a Vion, que é uma camisa assim, térmica. Então, quando tá frio, ela esquenta. Quando tá quente, ela esfria. É maravilhosa. Muito melhor que a Insider, que a Minimal. Eu falo mesmo, é muito melhor. Eu já tive Insider, tive 40 Insider. Prestava, começou a não prestar. Aí, eu reclamei da Insider lá no meu story. A Vion me procurou, é uma empresa nova, alinhadíssima com os meus valores, com o que eu acredito. Eu falei, não, pode vir que a gente vai se tornar parceiro. Então, meu muito obrigado a Vion. Essa empresa incrível com essas camisas de extrema qualidade. Vale a pena, gente. Tô falando para vocês. Compra uma para experimentar, para você ver se vocês não vão comprar sempre. Quero agradecer também a Rodoxisto, essa empresa que faz distribuição de hortifrutis para todo o Brasil. Mais de 600 caminhões por dia saem da Rodoxisto, alimentando os brasileiros, ajudando cada vez mais o nosso país, ajudando o agro e ajudando no desenvolvimento do nosso país, já que gera muitos empregos, uma empresa gigante lá de Curitiba. Rodoxisto, quase 30 anos aí no mercado. Meu abraço, querido, a Marlene e também o Ari, que estão à frente, uma empresa também muito alinhada aos meus valores. Se não tiver, gente, não tem como. Troca é energia, gente. A gente precisa de patrocinadores que estejam alinhados com a gente. Agradecer muito também o Restaurante Madeiro, essa parceria que chegou para mim agora, que eu tenho um orgulho muito grande de ser não só um divulgador do Madeiro, mas também um amigo do Madeiro, do Júnior Durski, e também, claro, não deixar de falar do Madeiro e do Jerônimo, que são duas empresas do Júnior Durski que estão bombando, crescendo cada vez mais com seus lanches deliciosos, seus pratos deliciosos, todos criados pelo chefe Júnior Durski. É um orgulho muito grande estar com todas essas empresas que estão alinhadas, principalmente com a coerência, com a verdade e, claro, buscando ter um país mais correto, um país direito. E eu tenho convidados hoje muito especiais. Gente, eu vou falar para vocês, eu achava que eu bombei rápido na internet, né? Porque eu cresci muito rápido, mas vocês estão voando na internet, viu? Dona Tami Tominaga, ficou bom o som. Tami Tominaga. Isso aí. Tami Tominaga. E eu tava chamando ele de seu Léo, não pode chamar de seu Léo, ele não gosta de chamar de senhor. O Léo Tominaga, gente, vocês já viram que é puro carisma, é pai e filho aqui, e são pessoas que vocês não estão seguindo, vocês têm que começar a seguir, é divertidíssimo. A Dani trouxe pra mim, há umas 3 semanas, bem, que você trouxe, falou, olha só esse pai e filho, que relação incrível e tal, e eu sou um entusiasta de família, eu sou um cara que eu gosto de família, e eu luto, brigo, para que as famílias continuem cada vez mais fortes. Exatamente. E vocês são um baita exemplo. Obrigado por ter vindo, viu? De coração, obrigado mesmo, viu? A gente que agradece o convite maravilhoso, também verdade. Aqui acompanhado dessa figura perfeita que é o meu pai. Impressionado com a roupa, não, como ele tá elegante. Uhum. Eu achei que eu estaria elegante. Primeira vez que eu faço com blazer. Eu falei, uns convidados muito especiais, vou colocar um blazer aqui e tal. E o senhor chega me arrasando. Terno, gravata, tudo, né, papi? Vou melhorar um pouquinho, né? Me fala uma coisa, quanto tempo vocês estão no digital? Como é que essa coisa aconteceu? Porque deu um boom, né? Impressionante. Não, deu um boom impressionante. Acho que a nossa vida tá virando de ponta cabeça, né? Porque eu sou advogada no mercado financeiro, então aquela rotininha CLT, e aí do nada o digital crescendo. Mas a história nasceu porque eu lancei um projeto que chama Oaks, que busca reunir jovens que querem desenvolver espiritualidade com esporte, negócios e caridade. E aí, uma das dinâmicas desse projeto nas redes sociais é o Oaks Table. E a ideia é a gente chamar pessoas comuns, normais, anônimas, mas que são extraordinárias no que vivem. Muito pra...
ordinárias, exatamente. Muito para Pegou bem recalibrar. essência, né? Exatamente, Cara, craque, exato. não é fraco, não. Muito para recalibrar as referências de jovens, minhas amigas, que têm 20 anos e vê uma super blogueira e acha que para ter um casamento feliz precisa de um baita anel, de uma baita viagem. E assim, Uma baita festa. glória a Deus se você tem tudo isso. Mas não é isso que faz um casamento feliz. E aí eu chamei os meus pais pra fazer essa temporada de 6 episódios sobre casamento. E um dos vídeos, meu pai fala sobre a importância da gente estudar sobre casamento, que a gente estuda pra tanta coisa, mas as coisas mais importantes da vida, que é casamento e filhos, com o que a gente vai aprender, né? E aí ele conta que quando eu tinha 18 anos, eu me apaixonei. E eu falei, pai, quero namorar. Falei pro fulano ir tomar um café com você pra eu poder namorar. Aí ele levou... Antes de namorar. Antes de me namorar. Já era combinado entre vocês. Eu falei, ó, você quer me namorar, você tem que pedir permissão pro meu Não, pai. não era combinado. Ele queria namorar com ela, falei assim, então vem conversar comigo. Vai aprender a Porque matéria, você tem geralmente uma começa filha. a namorar e vai apresentar, né? Não, comigo é Às antes. vezes nem faz isso. Então você já vai aprendendo, você tem uma filha, você já compra Boa, a né? Barça ou Boa. a Bíblia, né? Boa. A Barça... Bom, mas segue a história dela. A Barça é um livrão Eu gigantesco. sei, eu sei. exato. Eu tenho 45 anos. Eu falando, né? Nunca nem vi Eu uma dormi Barça muito na em cima vida. de Barça. Nem sei. Eu dormi em cima de Barça. Verdade. Mas Bom. enfim, e aí nesse vídeo a gente postou, porque o meu pai, ele quando o menino foi pedir pra me namorar, ele voltou, eu falei, pai, e aí, posso namorar? Ele falou assim, não, filha, eu mandei ele ler um livro. Aí eu, como assim ler um livro, pai? Dele a velocidade que esse cara lê esse livro é o tanto que ele quer te namorar. Se ele demorar uma semana, ele não quer, você não vai namorar ele. Se ele namorar 1, 2 dias, aí ok. Eu olhei, eu falei, que ódio, mas que gênio. Não tem como eu debater esse japonês. Genial. E aí a gente postou essa história, viralizou o vídeo, os pais à loucura. Minha filha tem 2 anos, já tô construindo uma biblioteca, na lua de mel, livro de 1000 páginas. E que livro que era? Namoro blindado. Ah, tinha a ver com a... Isso, que ensina princípios, padrões, etc e tal, Limites, coerências, comunicação, limites. Que como medo que é de um ser a namoro Bíblia, né? cristão. Que medo de ser a Bíblia. Imagina, ler a Bíblia inteira antes. Eu louca Mas pra tem namorar. a ver com a Bíblia também, esse livro. Em Gênesis ele já ia desistir. Já ia. Paguei uma auxiliadora idônea. Falei, então vamos ver o que é auxiliadora e o que é idônea. Qual o significado, né? E aí o vídeo viralizou. O pessoal começou a mandar um monte de comentário, assim, um monte de pergunta pro meu pai, começou a ficar impressionado. Falei, pai, tem muita gente querendo mais respostas, né? E aí, vamos gravar um vídeo? Gravamos um vídeo de 2 horas. E deram vários takes, de 2 minutos e meio a 3 minutos, que eu comecei a postar. E aí eu comecei a postar toda terça, quinta e domingo, que ainda são os dias que eu posto. Bom, isso foi 12 de abril de 2026. A gente ainda nem chegou em 12 de junho. E a gente vai bater 200 mil seguidores, 14,5, assim, 14,5 milhões de visualizações no último mês. Que maravilha. Mais de 5 milhões de contas alcançadas. E aí agora eu tô, né? Sabe por que eu Essa dou muito dinâmica. valor? Porque é o seguinte, aí ó, o Marcelo Renó chegou em 4 meses a 1 milhão. Só que eu faço react. Sim. E são 3, 4 vídeos por dia. Então a capilaridade é muito maior. Fazer isso que você está fazendo e conseguir esse público qualificado como você está conseguindo, hoje, a pessoa clicar, viu, Léo? Clicar, seguir no Instagram hoje é muito difícil. Então, assim, parabéns mesmo pelo resultado, porque quando a Dani mostrou e a forma que vocês trabalham, eu falei assim, gente, que coisa mais incrível, parabéns. Obrigada, tem sido impressionante mesmo, assim, e as pessoas, muito fofas, a gente mal tem hater também, porque o pessoal ama, assim, as pautas de família, de princípios, de valores, a gente traz muita verdade, né, porque é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, né, então a gente não ensaia nada, ela faz uma pergunta, eu respondo daquela experiência que eu tenho de vida, né, eu não ensino a Bíblia, nada, mas eu mostro. Eu entendo que tem coisas certas para serem feitas e tem coisas erradas para serem feitas. E eu vou pautando cada detalhe desse, por exemplo, sexo antes do casamento. Eu falo assim, eu acho errado, entendeu? Namorar com 10 anos de idade, eu acho errado. Namorar com 15 anos de idade, eu acho errado. Eu acho certo começar a namorar com um pouco mais de idade. Quanto mais você estiver maduro, menos sofrimento você vai ter. Por quê? Com 15 anos você começa a namorar, que a maioria dos jovens querem começar a namorar, o que acontece? Nunca namoraram. Esse negócio de namorar, de se relacionar é uma coisa nova para eles, muito intensa, né? Tem hormônios, etc e tal. E aí eles se apaixonam por causa dessa situação. E o que acontece? Passa uns 2, 3 anos, um vai para uma faculdade lá em
Pirajussara, o outro vai lá em outro lugar, separam. É um sofrimento, é uma tortura para os dois pequenininhos que eu não gostaria que meus filhos tivessem. Concordo Então é plenamente. melhor aguardar um pouco. Só que o mundo está na contramão, você concorda? Todo molequinho, menininha quer namorar com 12, 13 anos. Fala, não, nada feito. Vamos esperar um pouco, quanto mais esperar, melhor. Só que o mundo está na contramão. Então eu acho assim, nós vivemos hoje o cristianismo, quem é cristão, quem segue a Bíblia, vive na contramão do mundo, Sim, sim. né? O povo quer fazer tudo, né? E eu acho errado. Então, acho que talvez pela minha criação japonesa, assim, que tem muito a ver com certo e errado, por exemplo, limpar estádios, essas coisas, é mais do que certo. Não tem qual o problema? Você jogou aqui, por que você não vai limpar? É o óbvio, né? É o óbvio, né? Mas a gente, nossa, a cultura ocidental não ensina essas coisas. Não vai fazendo de qualquer jeito, suja a carteira, cospe no chão, sabe assim? Então, tudo que eu aprendi com os meus pais casaram com a Bíblia. Eu falo assim, nossa, acho que Jesus era até meio japonês. Porque fala mais ou menos coisas assim certas, corretas, que a gente deveria viver. E aí, funcionou. Nós chegamos num mundo hoje onde você faz a sua obrigação, passa a ser qualidade. Exato. Fulano é Isso. honesto, Básico, né? fulano é honesto, Isso. fulano é educado. É. Gente, isso é É obrigação. obrigação, não tem nem É obrigação. Não, e até na vida amorosa, né? Às vezes o cara faz o básico, as meninas já ficam, nossa, gente, calma, vamos recalibrar. Eu sei que tá difícil, mas é o básico. Ah, ele me levou, ele me trouxe, mesmo morando longe. É o básico. É o básico. Uma Basic. dúvida que eu fiquei. Ele leu o livro? Ele leu o livro. Leu o livro rápido o Vocês- suficiente pra Demorou eu namorar. 2 dias, né? Vocês Demorou namoram 2 ainda ou não? dias. Não, a gente terminou, mas a gente terminou de um jeito super, assim, foi um relacionamento super cristão, super saudável. Ah, sim. E aí, o primeiro vídeo que a gente postou foi justamente contando por que a gente terminou, né? Que o pessoal casou, não casou. E aí, foi ótimo o namoro, mas assim, chegou num ponto onde a gente tinha a mesma idade, né? Então, e mulher já é um pouco mais madura, né? Eu senti que a gente tava ali em páginas diferentes. Aí eu falei, não, vamos orar. E a gente super cristão. Aí ficamos uma semana orando. Aí um dia eu acordei de manhã e eu senti o Espírito Santo falando pra eu ler Provérbios 16. Aí eu Sim. abri Provérbios, que é uma passagem que fala que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Que aos olhos do homem todos os seus caminhos lhe parecem corretos, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. E ali, já meditando sobre se era pra eu terminar ou não, eu senti no meu coração, assim, cara, aos olhos de vocês era isso, mas hoje Deus tá falando que é pra vocês separarem caminhos, né? E aí, eu mandei pra ele, falei, olha aqui o versículo que Deus me deu hoje de manhã. Aí ele falou, tô em choque, acordei hoje, pedi uma palavra pra Deus, e ele falou pra eu ler Provérbios do dia de hoje. E era dia 16 de dezembro de 2020. E aí eu falei, cara, olha como é maravilhoso você se relacionar com alguém que tem o Espírito Santo de Deus, né? É. Porque o Espírito Santo não quer que você se fira, nem que ele. Então, se era pra gente terminar, Deus falou comigo, Deus falou com ele, colocou essa confirmação no coração dos dois. Aí ele foi em casa no dia seguinte, a gente terminou, assim, super bem, ainda se gostando, mas com uma convicção muito clara de que não era aquilo que Deus tinha, assim, sabe? Que a gente precisava se desenvolver separadamente. Eu brinco que Deus não manda WhatsApp, né? Deus manda recados. Exatamente. Ele manda sinais. Ele manda sinais. Exato. E quando duas pessoas estão ali buscando a Deus, lendo a Bíblia, etc., o Espírito Santo alinha os nossos corações, assim, sabe? Então, acho que é por isso que eu tô solteira até hoje. Porque a minha régua ficou muito alta no sentido de... Eu nunca vivi jogo, eu nunca vivi manipulação emocional. Eu sou muito clara na minha comunicação. Tem uma saúde mental muito boa. Muito boa, assim, de não querer fazer jogo, sabe? Então, esse caos emocional que eu vejo, né, muitas amigas que ainda não são cristãs ou jovens do mundo vivendo, eu nunca vivi. Tanto que eu sou muito cuidadosa pra me relacionar por conta disso, assim, né? O senhor mudou o pensamento ou o senhor sempre pensou assim? Não, eu era totalmente atrapalhado. Atrapalhado. Tanto é que eu casei 3 vezes. Né? Era uma Não, loucura. 4, né? A mamãe é a quarta e A mamãe é a última. quarta. É a quarta. Só que com a mamãe, a gente já tá há 30 anos Há casados. 30 anos. É. Engrenou. Mas até aí, eu até comentei que os meus relacionamentos começavam pelo sexo. Se o sexo era bom, aí o relacionamento é bom. Sim. Só que o sexo não dura, né, 10 anos. Às vezes dura um pouco menos, né? E aí, quando você tá pulando do armário, essas coisas todas, é maravilhoso. É. Aí quando para de pular do armário, aí você fala, puxa, acho que eu não gosto mais. Acho Cai que numa rotina. a pele, acho que não dá mais química. O senhor citou um ponto que eu acho interessante a gente ressaltar, que é a questão do sexo antes do casamento. Uhum. Eu vou colocar minha análise aqui, porque eu sou um lógico. caboclo que vivi muito intensamente, parecido com o senhor. Mais E ou eu menos. mudei minha opinião. É. Hoje eu sou a favor do sexo só depois do casamento. Por quê? Eu vou colocar minha visão, vocês vão ouvir Isso. vocês.
Porque não é só uma questão de se preservar nem nada. Eu entendo que o sexo, ele dentro do relacionamento, ele é 10%. Ele é quase insignificante. Mas quando ele acontece, ele tem que ser 100%. 100%. E não há nada mais maravilhoso do que um casal se descobrir. Isso. Por que falar? Eu detesto. Adorava essa frase, mas eu detesto. Primeiro eu preciso, vai que o sexo não é bom. Test drive. Test drive. Com o amor, tudo é bom. Isso. Então eu enxergo isso hoje. Isso. Hoje. Nós temos um Antes tarde relacionamento. do que nunca. Nós estamos há 21 anos juntos. Parabéns. Mas demorou 10 anos dentro do casamento pra gente enxergar isso. Olha só. Como dá pra... Então nós somos... Prova viva de que se constrói isso, né? Eu não sou um entrevistado aqui, mas quis colocar para pautar isso para vocês. Isso. É a mesma visão que o senhor tem? Exatamente. Também vivi essa loucura toda, né? E aí, quando eu ia acabando... Coitado das moças, deve ter umas moças, deve ter uma raiva do senhor. Me fez de bobo, me iludiu. Porque, pelo seu tempo, o senhor prometia. Eu te amo, eu vou ficar junto com vocês, eu vou fazer essas promessas. Nossa, quem tem um 7-1 na boca... Lábia, né? É fácil. Aí vai, é o que eu falo. Tem gente que vai assistir isso aqui e vai falar assim, é um canalha. Não, quem estiver assistindo vai pensar mesmo. Mas eu mudei. Não, mas meu pai, ele falou uma coisa, ele falou assim, ele e meu irmão, filha, nunca duvide do que um homem pode fazer e falar quando quer comer uma mulher. Aí eu tô treinada. Mas mente, não é verdade? Mas justamente. Mente, fala que ama, entendeu? Isso. Nossa, Tudo. eu sempre falo para as pessoas assim, se eu candidatar à política, se for atrás de ex-namorada minha, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Puxar a capivara ali já. Não, eu tô ferrado. Mas eu mudei também. Eu também Glória mudei. a Deus, Eu mudei. amém. E como é que você faz, Otávio, nessa questão? Já que há toda essa preocupação, você tem essa ansiedade de ter um relacionamento, de montar família, porque vai ficando mais velho, vai ficar pensando assim, tudo bem, você tá muito jovem ainda, tal, mas gera essa ansiedade de você, às vezes fala assim, eu precisava de alguém comigo, ou você se tolera bem, como é que é? Então, Porque pretendentes deve ter um tanto. Sim, mas eu falo que assim... 70, mas... 70. Eu falo para minhas amigas. Haja biblioteca, hein? Haja biblioteca, café, entendeu? O último, ele fez um questionário. Mudando a estratégia, né? Gente, ele deu 58 traços de caráter pro cara responder. Vai namorar minha filha, tá aqui ó, um lápis, borracha. Você tem 20 minutos pra preencher. Exatamente, foi tipo Você, isso. que, por exemplo, que é pai de menina, você deve estar doido pra saber que questionário que é esse, que livro que é esse que eu dei, que questionário, que você pergunta, meu filho, né? E eu vou te ensinar, vou te falar, porque é extremamente importante. O que é esse questionário? Traços de caráter. Então, por exemplo, eu pergunto, você dá uma nota de 0 a 5, né? Para cada traço de caráter. Vamos falar, entusiasmo. Aí o cara fala assim, entusiasmo, que nota você dá? Aí o menino dá 1. A minha filha vai dar 5. Fala assim, vocês vão ter problema. Aí, cada um recebe um Cada um recebe um. Que sensacional. Isso. Não, o menino aí respondeu, então algumas coisas não são. O senhor trabalhava em RH? É que eu trabalho, eu trabalho nas bocas, né? Eu sou dentista. Conversando ali, só vai entendendo muita gente. Mas enfim, eu sempre falo para as minhas amigas que a sua capacidade de ficar sozinha e bem tá diretamente ligada à qualidade das suas outras relações. Sim. Então, principalmente das suas amizades e da sua família. Então, como eu tenho uma família muito próxima, muito unida, que me ama de uma forma muito clara e explícita, assim, todo mundo é carente. Então, é normal você querer suprir isso de alguma forma com afeto, né? Certo. Mas eu supro muito com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e com as minhas amizades. Que são amizades muito profundas, assim, sabe? Então, isso me ajuda muito a ficar sozinha super bem. Você é totalmente contramão, totalmente do seu tempo. Eu brinco assim, que tem gente que fala assim, sozinha assim, solteira nunca. Eu sou sozinha assim, solteira também. Me fala uma Porque coisa. eu não beijo na boca, eu não transo, eu nada. Entendeu? Assim, óbvio, aconteceram alguns deslizes, assim, de mas beijo. Você tava em Barcelona, né? Eu fui pra Barcelona, beijei um cara em Barcelona que eu queria me apaixonar na Europa, no meu intercâmbio. Foi lindo, é história pra contar, entendeu? Não façam isso, mas assim, aconteceu, ninguém é perfeito. Mas eu tenho muito claro, assim, de que... Pra que também vou ficar acendendo? Minha mãe brinca, né? Ela fala, filha,
acende em cima e esquenta embaixo. Então, se É. você tem uma meta, um objetivo, se ajude na meta. Concordo. Então, eu tenho uma meta muito clara, entendeu? Eu quero me guardar pro meu marido. Então, eu tenho que me ajudar nisso. Então, ficar acendendo toda hora não é muito bom, né? Ó, só essa palavra que você falou, quero guardar pro meu marido, de 70 já subiu pra 100. E aí, assim, óbvio que dá ansiedade. Então, meus irmãos também namorando, etc. E eu, né, Natal, tá eu lá solteira, assim. Mas você Muitas- se dá bem com isso. Eu me dou bem com isso, eu me dou. Às vezes me dá um negócio, tipo, pô, eu queria ter alguém. Eu falo, Deus, o que eu tô fazendo solteira? Eu não beijo ninguém. Eu, assim, sabe, assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu sonho é constituir família. Eu tenho, assim, meu sonho é fazer uma família linda, como os meus pais fizeram. Povoar essa terra com gente do bem, com Sim. gente que tem princípios, tem Maravilhoso. valores, exato. Mas eu sei que se eu tô solteira é porque Deus tem um plano específico, né, pra essa temporada da minha vida. Pra na hora que eu casar, eu ser uma esposa maravilhosa, uma Aí você mulher tem um fiscal maravilhosa. muito bom também. E eu tenho um por fiscal exemplo. muito Quando bom. você estiver iludida, ele já tá de olho ali. ó. Totalmente. Não, ele e meu irmão. Meu irmão, ele me oprime. O meu pai é mais amoroso. Meu irmão, nossa, ele falou isso. Ai, que trouxa. Você tá sendo uma trouxa de achar que é verdade. Meu irmão já é mais agressivo, assim. Mas de um lado é bom, né? Porque tem muita menina que é muito iludida. E aí tem que falar, gente, cai na terra. Ai, não, mas vai mudar. Não vai mudar. Você tem que se apaixonar pelo cara que ele é hoje. Não pelo que ele pode ser, né? Então, eu tenho muito clara essa visão. E eu sinto que eu só consegui me guardar até hoje muito por um agir do Espírito Santo na minha vida. Porque Sim, a gente sim. sozinho, na nossa carne, né? Na nossa natureza pecaminosa, a gente vai ter desejos, etc. Mas só através do Espírito Santo de Deus a gente consegue submeter as nossas emoções, o nosso tesão, o nosso hormônio ao Espírito. Então, várias vezes quando eu tava em Barcelona, eu ligava pra minha mãe. Mãe, ó, começa a orar comigo. Tá pegando, tá pegando. Eu tô pulando pela janela, que ela subindo pela parede, ora comigo, porque senão eu vou ligar aqui pra alguém pra vir aqui na minha casa. Então, assim, eu sempre tive muito essa consciência também, não ilusória de, você tem que se guardar porque você é uma santa. Eu não sou uma santa. E justamente porque eu não sou uma santa, eu dependo do Espírito Santo pra ter um controle sobre as minhas emoções, sobre os meus desejos, sobre a minha carne, sobre os meus hormônios. E eu tenho uma família maravilhosa que me ajuda nisso. E depois que você casar, e se seu marido entender bem o que você tá falando, vocês vão ter um casamento maravilhoso. Em todos os Amém, sentidos. amém. Maravilha. Mas tem muita gente que vem, mas e se o sexo for ruim? Mas eu falo, gente... Não existe, a não ser que a pessoa tenha um problema patológico. Sim. A não ser que ela tenha algum problema. Eu sei de pessoas que podem ter um problema, Sim. alguma coisa assim e tal. Mas não existe sexo ruim. Existe sexo sem amor mal feito. Isso. Quando Egoísta, né? o sexo, na verdade, é a energia mais potente que Deus colocou na gente. Total. Que é a energia que constrói a vida, que gera a vida. Então, se as pessoas soubessem disso, eles iriam transar bem menos. Uhum. Você se conectar sexualmente com outra pessoa é uma troca de energia Muito Gigantesca. Eu e a Dani, a gente tem um compromisso muito grande, assim. A gente, depois de 10 anos de casamento, a gente engrenou muito bem, muito fortemente. 10 anos. Eu falo isso porque muita gente resolve separar. Em vez da gente separar, a gente resolveu se redescobrir. Isso. E ela entendeu isso muito bem. A partir dali, a gente começou a usar a energia sexual para prosperar. Olha, que Eu lindo. sábado eu tive lá, tava almoçando com o Ratinho pai, e ele falou assim, Marcelo, que dia que você vai pra Orlando? Como se Orlando fosse o quintal da minha casa. Falei, quem? Seu Orlando? Meu vizinho? Eu falei assim, Orlando, você fala na Disney? Que dia que você vai? Eu falei assim, Ratinho, eu saí do Brasil esse ano, que eu fui pro Paraguai e pra Argentina. Aí ele virou e falou assim, Ratinho, até 2019 tá ganhando R$3.500 por mês. A escola da minha filha é R$3.500 por mês. Isso. Se eu comecei a prosperar, foi porque nós dois casamos a energia. E começou pela energia sexual. Olha, que Por isso que eu falo, se você achar um cara na mesma sintonia, vocês vão voar. Amém. Não, e a Bíblia fala, né, que o casal unido abençoa a casa, né? Uma vez que o casal se une. E pra Deus, o sexo é aliança, né? O sexo já é casamento. Então, eu sempre tive essa visão de, cara, ou eu acredito que Deus é Deus do impossível, ele é Deus de milagres, etc. Ou não acredito, entendeu? Não dá pra falar, Deus é de milagre aqui, mas não é ali. Cara, se os dois estão, é isso que você falou, na mesma página, na mesma energia de casar pra fazer o outro feliz, que eu aprendi com meu pai, que tem que casar pra fazer o outro feliz, é servir a vida do outro e lutar para isso, vai ser Eu fui num certo. casamento uma vez e o celebrante lá falou assim, esse menino veio me procurar porque ele queria casar, porque ele queria ser feliz. Eu falei assim, já começou errado, meu amigo. Já começou errado. Se ele só queria ser feliz, tem que fazer o outro feliz. Quase levantei a mão, falei, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos começar de novo a brincadeira? Mas é isso que eu ensino para meus filhos. É engraçado, que eu gostaria de adicionar isso é importantíssimo. Aqui. Eu sou um pouco entusiasta da liberdade de cada um. Uhum. Eu acho que a pessoa tem que fazer por você. Uhum. Se eu passo a me cuidar,
cuidar da minha mente, a preocupar comigo, Uhum. ela colhe os frutos disso. E Isso. se ela vai na mesma mentalidade, eu colho os frutos. Isso. Eu sou muito a favor do individualismo no sentido de se cuidar. Uhum. Não ter a dependência emocional. Como é que vocês enxergam isso? Essa questão que muita gente tem hoje, de depender totalmente do outro Uhum. para sobreviver. Uhum. Como é que vocês enxergam Eu isso? vejo assim, ó. Eu sou bem bíblico, porque eu estudei, faz 30 anos que eu estudo a Bíblia, e a Bíblia fala assim, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Aqui tem tanto conhecimento, tanta profundidade nisso aí, de eu entender que primeiramente eu tenho que me amar. Uhum. Amar a Deus como amar. Se eu não me amo, vou amar quem? Não tem como Querendo eu ou não, amar nós somos alguém. parte dele, Isso, né? aí nós temos que ir desenvolvendo, crendo que Deus está no negócio comigo. Perfeito. Se eu me amar, porque Deus está do lado da verdade, né? Até eu ia comentar uma coisa com você. Deus está do lado da verdade. Se você está do lado da verdade, você começa a aprender a se amar, o que vai acontecer? Você vai poder amar o outro com essa total intensidade. Uhum. E, em primeiro lugar, você tem que amar quem? Deus, porque Deus coloca princípios nas nossas vidas. Na minha vida, na tua vida. E esses princípios, para um cara que era zoado igual eu, botou um norte, entendeu? Eu tinha norte para cá, para lá, né? Cada É. moça que passava era um norte diferente, né? Norte para cá, norte para lá. E aí depois eu norteei para minha mulher, aprendi o que é o princípio da fidelidade, que eu também nem levava em conta, né? Que fidelidade tem que ser vivida como? 100%. 100%. 99% não funciona. Mas tudo na vida funciona com Uhum. 99%. Né? Pô, 99%, tem 99% de audiência. Nossa, maravilhoso. Mas fidelidade é 100%, meu amigo. Então, esses princípios que estão dentro da Bíblia, que me ensinam a nortear a minha vida, ensinam a nortear os meus filhos, o meu relacionamento aqui com você também, né? Então, eu venho aqui por amor também, entendeu? Porque eu falo assim, pô, o cara é de direita. O cara gosta de mostrar café com coisas, tudo que é coerente, né? Nós conversamos um pouquinho, falamos, pô, combina a nossa energia, combina o nosso pensamento. E é isso que a gente está atrás. E acho que por isso também, que acho que a gente tem, a Tami tem viralizado, porque a gente vive e fala aquilo que é nosso, que é o nosso dia a Sem dia, hipocrisia. que é o Zero. como é que é? Extraordinário. É o ordinário. ordinário essa palavra. Ordinário, porque é Extra- ordinário. Ordinário. Isso. Bem feito que torna a Bem nossa feito vida que torna a nossa vida extraordinária. extraordinária. Exato. Então, Do meu lado como jovem também, né? Acho que é muito fácil a gente se deparar com realidades de Você tá dependência com quantos emocional. anos? Tô com 24. 24 24 não tá anos. muito jovem. Mas a minha mãe sempre frisou muito, assim, a importância da nossa identidade estar em Deus. Naquilo que Deus diz que a gente é. E eu vejo muitas meninas colocando a identidade enquanto os homens querem ela, qual homem que quer, É. como é esse homem, quanto dinheiro tem, se ele é gato, Você se ele não consegue é, ter que amiga? status. Consigo, Porque... mas eu acho que muitas das minhas amizades, eu acho que eu me dou mais do que eu recebo. Algumas delas, Entendi. muito numa questão, acho que de maturidade, de profundidade, mas eu tenho poucas e boas amigas que eu consigo ter uma troca muito genuína, assim, E sabe? você consegue De- plantar esse raciocínio nelas também ou não? Consigo. Eu acho que a missão da minha vida, assim, é conseguir influenciar os meus amigos pra esse caminho que traz tanto preenchimento, assim, sabe? Identidade, força. Não tem nada mais poderoso do que uma mulher posicionada. Não formou um tem. grupo novo. É. As lobas, o quê? Aham. Eu criei um grupo com as minhas amigas que chama Lobas Celibatárias. Que é justamente... Elas mordem, mas são celibatárias. Você lembra da- Porque, assim, uma coisa é você pegar meninas que, né, estão mais naquele mundinho fechado, né, de sentar no mercado de trabalho, muito inseridas na igreja, e todo respeito pra quem tem esse estilo É. de vida, mas que o acesso às oportunidades, etc., é mais restrito, digamos assim. Outra coisa é como eu posso ser posicionada, manter meus valores, meus princípios, inserido num ambiente onde eu tenho muita oportunidade, Sim. né? Onde eu tô no mercado de trabalho, como é mercado financeiro, onde tem assédio, onde tem muito homem bonito, onde tem dinheiro, onde tem muita oportunidade de tudo, né? Então, são essas minhas amigas que têm todos esses tipos de acesso, e aí a gente se une pra falar, cara, celibatárias. São lobas na medida em que elas têm potencial de inteligência, de flerte. São meninas muito inteligentes. Mas que escolheram ali se guardar por amor a Deus, por entender o propósito que tem
a aliança do sexo, né? Essa troca, como você falou, de energia. E mais do que energia, é uma troca de alma o que a Sim, Bíblia muito traz. forte. Então é como se fossem duas massinhas. Na hora que você misturou, você pode até tentar tirar, mas uma parte sua vai ficar na pessoa e uma parte da pessoa vai estar dentro de você. Tanto que com várias amigas minhas que começam a andar comigo, aí elas começam a caminhar com Jesus, eu falo, cara, vamos fazer uma oração? Você vai pegar uma lista, você vai botar todos os caras que você já transou. E aí você vai fazer uma oração, quebrando os vínculos que você tem com cada uma das pessoas e falando assim, Deus, no mundo espiritual, que tudo começa no mundo espiritual, Sim. o que é meu e tá nessa pessoa, eu pego de volta. E o que é dessa pessoa que ainda está em mim, eu devolvo Perfeito. pra ela agora no nome Olha, de Jesus. Você- Pra pessoa conseguir seguir, tá livre, assim, desse emaranhamento, né? Dessa dependência emocional que muitas vezes cria por uma história de vínculos emocionais criados por conta da relação Eu falei da sexual. questão do vínculo emocional muito começa pelo sexo. Uhum. Total. Eu não cheguei a, eu pensei em noivar com uma namorada que eu tinha, porque o nosso sexo era muito bom, mas a Uhum. relação pessoal era péssima. Mas Isso. eu gostava muito De daquilo. dia a gente E eu briga. sei que pessoa, era mais ou menos isso. É. E o que acontece? Eu ia fazer uma burrada muito grande na minha vida. É. E eu sei que muita gente faz essa burrada. Muito. Eu sou um pouco polêmico com algumas coisas. Uhum. Vocês me acompanham no Instagram, você vai ver que no Instagram eu faço. No Instagram eu sou mais diferente lá. Tá. Eu sou mais Bato, diferente lá. eu só bato na mesa, faço uns barulhos lá, dou uns berros. Apareceu pra mim um dia a tal da sexóloga cristã. Eu lembro que eu tava ruim de sinusite, a gente tava em Ilhabela, né? Lembra, bem? A gente tava em Ilhabela. Eu tava ruim de sinusite, eu até melhorei na hora que eu vi aquilo ali, tanta raiva que eu fiquei. Porque ela virou e Subiu a falou assim, ó, adrenalina. você tem que transar como se Deus estivesse vendo. Uhum. Aí eu já abri o vídeo falando, se Deus tá vendo, eu vou broxar. Uma vez desse jeito, porque é esse ponto que eu quero entrar. Tá. Eu acho que um casamento, quando você, depois que case, quando eu falo pra você que você tá na mesma sintonia com seu marido, e você com a sua esposa, quando vocês entram pra viver um casal, eu acho que aquilo tem que ser muito dos dois. Uhum. Tem que ser muito instintivo. Uhum. Eu acho que o lado cristão Uhum. fica de fora. É ele, é carnal, é instintivo. Você se guardou até aquele momento, mas na hora que você vai se entregar, você vai de cabeça. Então, quando começa a colocar algumas burocracias nisso, pra mim, eu acho que atrapalha. Eu não sei a opinião de vocês. Eu tenho uma opinião polêmica. bem forte a respeito. É. A partir do momento que você tem um relacionamento sincero com Deus, que, segundo a Bíblia, ele é teu pai, Pai nosso que estás no céu, Sim, você sim. concorda? Essa oração que você faz. Você não faz Deus do universo, Não, aquele que está Pai. lá, não sei Ó, aonde, ó Senhor. É porque Jesus ensinou o Pai Isso, Nosso, né? Isso. Exato. Então, Pai Nosso. Esse Pai, ele é onipresente, onisciente, É. né? Onipotente. E onipotente. Então, e ele é pai. Ele quer o melhor para você. Ele não é um pai igual nós, assim, que é cheio de falha. É. Ele é Perfeito. totalmente perfeito, é o Deus do impossível, né, etc e tal. Então, para mim, né, nos 30 anos de casado, eu não tenho nenhuma dificuldade de estar com meu pai junto comigo, porque o meu relacionamento, a minha transa lá é totalmente santa e sagrada. Sim, com Entendeu? certeza. Eu posso fazer o que eu quiser. O que estiver confortável pra isso, você, pra sua esposa. Principalmente para a esposa, né? A É. esposa que coloca Sim. o limite Concordo no plenamente. relacionamento, não é nós homens, né? Que nós somos problemáticos. Isso é um né? ponto muito importante. Isso é extremamente importante. Que a Bíblia fala que a mulher é a parte frágil, né? Sim. Se a parte frágil, você vai por ela, né? Então, até onde ela permite, maravilha. Ela não permite mais, acabou a brincadeira, você fica na tua, maravilha. E deixa Deus entrar nesse teu relacionamento e de todas as coisas. Com você, com a sua filha, você vai falar de sexo com ela. Sim. Entendeu? Ela tem 12 É. anos, daqui a pouco você está falando de sexo com ela. Normalmente é mais fácil deixar a mulher falar de sexo. É mais fácil pra gente. Sim, sim, sim. Né? Sim. Aí a mulher fala, mas a gente também tem que ter essa habilidade. E a gente tem que ter esse Deus, quando a gente entender que esse Deus é presente o tempo todo em todas as nossas natural. relações, É. aí fica natural, não é uma coisa assim feia. É que eu acho que a gente foi ensinado que o sexo assim tem umas coisas assim que não pode ver. Hoje eu não penso assim, já pensei, né? Porque também fazer um puta monte de o seu sacanagem, né? Então, né? Mas você sabe por que o sexo ficou nessa forma de pudor? Uhum. Muito pelas doenças que surgiram na Idade Média. Foi uma Sim. forma de colocar, foi um peso que a religião É. colocou em cima. Porque era uma Isso. coisa mais libertina. É. Era uma coisa mais natural, mais Mas libertina. a religião significa religar a Deus. Sim, não, mas tem pro- a ver com Jesus Mas Cristo. precisou organizar.
Porque as doenças sim. precisaram colocar um poder, porque tinha que ser pecado, porque as pessoas estavam fazendo sexo e morrendo. Aí vem Isso. sífilis, gonorreia, mais Isso. recente a AIDS. Isso. Então foi uma questão de colocar como ali com uma certa moralidade aquilo Aham. ali. Isso. Mas o sexo, de fato, assim, fora do casamento, é promiscuidade, né, pra Bíblia. Então é Isso. entendido como pecado. Eu não sei nada de sexo na prática, É. mas o que minha mãe sempre me ensinou, e que eu acho que me dá essa liberdade pra ser cristã e falar de sexo com tanta abertura, sem ter vergonha de qualquer maravilhoso coisa, isso. é porque minha mãe sempre falou, filha, quem criou o sexo foi Deus. Foi Deus. Quem criou o prazer foi Deus. Isso. Deus ama o sexo. Sim, Deus ama Mas o vai prazer. procriar. Exatamente. Você vai procriar. Então, pra mim, eu nunca associei o sexo como um Uma negócio, coisa- sujo, não posso falar, não sei o que, né? A gente até fala vou- muito vou- engraçado, assim, Eu vou sabe? falar algo até assim. Uma das maiores manifestações de Deus que eu já vi foi no orgasmo da minha esposa. É. O orgasmo é maravilhoso. É. É lindo. Você vê uma manifestação divina ali. É. Porque ele falou, vontade de você Deus, faz Deus pela criou esposa. isso. Caramba, eu Exatamente. criei um cenário tão bom, uma energia tão boa, Tão que eu levei linda, a né? ela É. ao auge, ao nirvana, ao pico ali. Isso. Exato. Isso é maravilhoso. E é Isso é muito muito- gostoso falar abertamente isso com vocês, É. assim. Exatamente. Dentro de um nível muito bom. Exato, É. não, e acho que o pessoal também fica chocado, um dos vídeos que viralizou foi justamente eu falando de sexo com meu pai. E aí, a mulherada, se eu tivesse esse nível de instrução com meu pai, se eu tivesse esse nível de abertura com os meus pais, Isso é etc. lindo. Então, é muito maravilhoso isso, assim, porque apesar de eu saber Vocês sempre pouco... falaram de sexo? É, depois que a gente se converteu, sim. Sim, Não, né? quando eu tinha... Antes eu fica meio lembro. proibidinho, né? Porque É quando é criança vivia também. no mal, né? Então. Não, e quando é criança, eu vou falar da nossa criação, né? Quando, Isso. quando É isso que eu quero saber. como é que quando a foi. gente era criança, não falava porque não tinha curiosidade, não surgiu o tema. É crianças. Quando a gente começou a ter aula de ciências, onde a gente começou a aprender os órgãos, não sei o quê. Anatomia, né? Isso, assim, 12, 13, 14, 13 anos, vai, 12. Minha mãe sentou com a gente e aí ela explicou como que fazia bebê, como não sei o que era sexo pra Deus. O que Deus recomendava em relação ao sexo? Então, diante do casamento, pra Deus o sexo é uma aliança. Você vai se unir a um homem que jurou te amar como Jesus te ama. Então, Sim. numa régua de amor muito alta, de entrega de serviço, etc. E aí, a gente vinha com dúvidas de tudo, né? Ai, mãe, pela Bíblia, pode sexo anal? Pela Bíblia, pode sexo oral? A gente fala de tudo, assim. E aí ela falou, ó, pela Bíblia, X coisa pode, X coisa não pode. Mas eles acabam passando pra gente, passaram, assim, essa visão de que dentro de 4 paredes, a mulher que coloca o limite da até Sim. onde vai, mas onde o casal acordar, tá tudo certo dentro do casamento. Nesse Então, vídeo eu fui muito assim, criticado, porque eu critico a sexóloga. Que eu viro e falo assim, se eu quiser ir fantasiar de Batman, eu vou. E a de Mulher Maravilha, eu vou. vai. É. Não é você que vai pautar o que é. Não, exato. Aí deu 50-50. 50 bateram, 50 aliviaram. É. Da sexóloga cristã. Uhum. Que eu achei que até depois eu queria ter falado, mas não falei. Eu duvido que essa mulher vive do jeito que ela pregou ali. Mas ela sabia que ele ia viralizar. Mas acho que é porque isso vem mais, essa resistência, talvez, de quem tem uma visão, talvez, de Deus um pouco mais religiosa, né? Ou muito com base Deus, em de lei, né? Assim, pecado, ai, né? nossa, Deus tá vendo, é pecado. Como a gente tem um relacionamento com Deus muito livre, óbvio, de reconhecer a soberania dele, etc., mas muito livre, entendendo que Deus criou o sexo, a gente eu não teria problema de imaginar que Deus vê porque ele vê mesmo e tá tudo certo. Claro que vê. E é exato, entendeu? Eu não vou Assim, preocupar com isso. Mas isso aí exatamente, vem- não vou ficar isso aí pensando vem de nisso. Gênesis, essa culpa, né, do É. sexo vem de Gênesis, que Adão era livrinho, com Eva, peladinho, lá bonitinho. Entrou o Quando pecado. entrou um pecado, que ele cobriu. É. E aí Entrou a ele falou assim, malícia. eu tava escondido. Eu falei, como que você tava escondido, meu? Eu sou seu pai. Aí que Deus falou assim, pô, meu fiote pecou, né? Fez É. alguma coisa, agora ele tá com vergonha de mim, né? Então, a partir do momento, que a gente volta atrás e assume de novo que Deus é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que a gente não precisa ter vergonha dele, aí você pode viver, fica livre. Bota Deus dentro a minha relação com Deus, eu não consigo colocar muito Deus numa... É engraçado, numa terceira pessoa. Uhum. Eu gosto muito de eu pegar, me fez a imagem e semelhança dele. Isso. Então eu entendo que eu sou parte forte dele, como você também é. Isso. Tal. Eu não busco explicar Deus, eu respeito muito o mistério da fé. Tá. A gente busca, eu sou católico, né? Tá. E no católico a gente cita muito o mistério da fé, Uhum. porque não dá pra explicar. Não. Deus Uhum. você sente, eu sempre falo isso. Isso. Deus, eu sempre busco sentir Deus. Eu estou sentindo Deus agora, como estou Uhum. sentindo em outras situações. Como eu estava com o entrevistado anterior aqui hoje, que a gente gravou, eu falei da questão de sentir... Ele se emocionou na hora que essa parte que eu faço uma pergunta no final para ele, né? E não vou antecipar, senão vocês vão ficar Claro, pensando. claro. Aí ele falou que estava vivendo um momento mais difícil da vida dele e que a situação não melhorava. Eu falei, ó, lembre-se de Moisés.
Uhum. Porque Deus coloca Moisés numa situação complicadíssima. Uhum. Porque ele faz Moisés lutar de tudo quanto é jeito para libertar o povo hebreu dele. Isso. E na hora que ele está levando o povo hebreu para a terra prometida, Canaã, o que acontece? Na hora que ele chega ali na beira do Mar Morto ali, Isso. o mar está fechado e os egípcios vindo atrás para matá-lo. Isso. Aí eu tenho certeza que Moisés fala ali na hora assim: Ô Deus, pelo amor de Deus. Quebra Pelo teu amor, né? Quebra meu galho aqui. Você me faz fazer tudo isso. Pra Que morrer eu aqui na praia. ele era gago, né? Moisés era gago. Eu sei Ainda. se você faz isso comigo. Eu tô aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Pô, menino me enganou. Estamos lascados. Sabia que você ia me enganar. Tô lascado. Eu imagino isso. E o que acontece? Ele acredita, ele tem fé, ele bate o cajado, o mar se abre. Então eu sempre cito isso nessas situações. É perfeito. O mar se abre. Todo mundo que estiver sofrendo, pelo que eu contei pra vocês antes, a Isso. história que contei pra vocês do aperto que eu passei esse ano, o mar se abriu pra mim. Eu tô crescendo muito bem, oportunidades incríveis. E é muito bom você Passo de fé, né? Passo de fé. Passo de... Como é que você enxerga a fé? O que é a fé? A fé ô para Léo? mim era uma coisa que eu não sabia o que era. Desde o colegial, chegou um amigo meu e falou assim: ô Léo, o problema é que você não tem fé. Eu era ateu. Falou, Sim. esse negócio de Deus. o quê?" Hoje é o dia do ateu, hein? Nossa Senhora. Não, eu era. Era. Aí eu falei assim: Ateu, se graças você a me Deus. falar Eu o sou que que ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Verdade. E aí eu falei assim, se você me falar o que é, porque o ateu só acredita no que enxerga, no Sim. que fala, etc e tal, e nunca ninguém me deu uma resposta. A Bíblia me deu uma resposta em Hebreus 11. Aí fui ler, falei, nossa, essa Bíblia é maravilhosa. Onde está escrito o que é fé? Está escrito em Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que você espera e que você ainda não viu. Então a fé não é uma coisa religiosa, a fé é uma certeza. Então tudo que você fizer com certeza vai dar certo. Vai dar certo. Você vai abrir o seu negócio quando você fez gravou aquela vídeo. mensagem que você falou que você estava sendo processado, né? É. Bem processado, exatamente. Você falou assim, não, eu vou fazer O esse lance vídeo. do influenciador do Banco Isso, Master, né? é. Aí você foi lá com fé, você pisou no mar, tinha certeza que ia dar certo. Qual a palavra que eu falei pro senhor? Aham. Meu advogado. É Eu dispensei meu advogado, falei, meu Isso. advogado é Deus. Então, se eu Meu estou com advogado é Deus Deus. aqui na minha frente, eu estou falando a verdade, e o que Deus estava? Porque Deus está do lado da verdade. Então, se você está falando a verdade, por que a gente não tem medo? Porque eu falo a verdade da minha vida. Talvez não seja exatamente a A verdade. fé é da a sua- ausência de medo, né? A fé é a ausência de medo. Fé é certeza. Certeza Certeza. que vai dar certo. É fé quando você chegou lá e falou assim, agora eu vou dar o passo. Fez igual Moisés, deu o passo, de fé você tinha certeza que ia dar certo. Ela Entendeu? também, eu acho que assim, recebeu a anuência dela, tudo direitinho, ela assinou embaixo, falou, vai, fundo. Não sei se ela teve a mesma fé que eu, mas a fé é isso aí, em qualquer negócio. Você vai abrir um negócio, você vai chamar o seu patrocinador, você vai fazer com ele? Ah, não sei, será que eu faço? Ai, não sei. Não faça, meu amigo. É. Você tem que ter fé, você tem que ter certeza Você do que não você te- vai fazer. se a Você vai energia não deu. entrevistar a Tami e o Léo? Ai, não sei, será? Vamos ver. Fala, não, tenho certeza, eu acho que combina. Então esse negócio aqui não tem Maravilhoso. jeito da gente dar certo. Não dá certo hoje. É. Porque tem fé aqui, tem coerência aqui, né? Café É. com coerência, né? Tem certeza de que vai dar certo. Então, é bem simples. Nossa. Aliás, a Bíblia é uma coisa simples de se entender. Ainda não. Ô, Léo, Isso não, eu eu demorei sou, um pouco, né? eu sou heterossexual, mas o senhor Tá é bom. muito fofo, viu? Ah, O senhor é muito fofo, né? O senhor é muito fofo. eu tenho ouvido muito essa palavra, É. né? O senhor já- Aquele o senhor- fofinho. eu quero ver o senhor não é avô ainda, não. Eu já Já. sou dos filhos mais velhos, que eu tenho É. filhos da sua idade, né? Sim. Então, 6 netos. tenho 6 netos. Como é que é o vovô? O vovô- Babão, babão. absurdamente babão. Dentista não deixava os filhos comer doce, todos os netos podem comer doce. Nossa. Olha Chup-chup, só. sabe aquele negócio congelado É, que fica chupando? As crianças vão em casa, comem 12 chup-chup em uma sentada. Aí acorda de manhã, que meu pai acorda super cedo. Aí vai até a casa da minha irmã, passa o dia com as meninas, leva no safari, leva na padaria, vai na feira, compra atum, corta atum, sashimi de atum pra minha sobrinha. Vocês gostam muito da vida, né? A gente ama a vida. Cara, algo que meu pai sempre fala. A alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus em nós, né? Alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim. E meu pai é um cara muito alegre.
e muito otimista. E ele sempre incutiu isso, assim, nas nossas vidas. De, cara, tem que ser alegre. Então, hoje o dia tá nublado, aí a gente vai orar de manhã, que às vezes ele me leva pro trabalho, ele... Deus, a gente quer te agradecer por esse lindo dia nublado. Que Então bom, é esse né, irmão? olhar pra vida, assim, sabe? Como é que o senhor lidar com a dor, com a tristeza? É que hoje eu sei que eu tenho um Deus poderoso. Então, mesmo diante da morte, eu sei que esse Deus que é poderoso está no controle de todas as coisas. Então, se eu tenho essa confiança, igual sua filha tem confiança em você, e Sim. você fala uma coisa, filha, não se preocupe, fica sossegada. Pai, você leva o trabalho para mim na hora do almoço? Eu levo, filha. Então, ela entendeu, você não precisa ficar falando 200 vezes, né? Ela não precisa pedir 200 vezes, que vai dar certo, que é o caminho correto. Para Deus é a mesma coisa. Se acontece qualquer coisa difícil comigo, você tem que orar. Eu Sim. aprendi a orar, aprendi a confiar em Deus, que eu não tinha, né? Eu te falei que era ateu, confiava só em mim, olha lá, né? E confiar só na gente é uma incapacidade, né? Sim. É uma, Não, você pode confiar em você, mas baseado em Deus. não, confiar até um certo ponto, né? É. Porque tem limites que você não pode Não vai conseguir. uma pessoa amada, querida, tá com um problema, você não sabe resolver, né? Como é que você faz? Não tem Você tem jeito. que olhar para Deus. Se você tiver essa fé, né, essa certeza, essa confiança e crer que vai dar certo, vai dar certo. Se essa dor veio para nos ensinar, para a gente progredir, eu acho que tudo que acontece conosco é para a gente subir um degrau, seja na fé, seja no desenvolvimento humano, seja em qualquer coisa. Dificuldades foram colocadas, pode ser por Deus, pela circunstância, para a gente amadurecer. É isso aí. Excepcional. Não, minha mãe sempre fala assim, não é que Deus vai colocar as coisas ruins na sua vida, né? O mundo jaz do maligno. A partir do momento que o pecado entrou, Sim. a gente tá sujeito ao pecado, às atrocidades, independentemente da gente ter fé ou não. Só que a partir do momento que a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem alguém, um pai, pra gente recorrer, pra gente rely on, né? Pra gente buscar. E isso muda completamente. Acho que primeiro porque muda dentro de nós, né? Muda até a nossa personalidade, né? Como que a gente vai enfrentar aquela situação, e isso molda o nosso caráter, pra gente ser mais parecido com Jesus. Então, se a gente vê a Bíblia, a gente vê Jesus sendo tentado no deserto. Marcelo, Jesus precisava ser tentado no deserto? Não. Ele precisava ser tentado pelo diabo? Ele Não. era Deus, não precisava. Por que ele passou por aquilo? Pra ensinar eu e você a como a gente, diante de tentações, de tribulações, de desafios, a gente deve vencer as tentações do diabo, os desafios, né, que por conta do mal, e o príncipe desse mundo é o diabo, o mal que acontece na nossa vida. Então aí a gente vê Jesus sendo 100% assim, humano, vencendo as tentações do diabo, muito pra ensinar a gente como que a gente vence essas É dificuldades. engraçado, eu sou uma pessoa que eu leio bem menos do que eu gostaria, mas eu consumo, assisto muita coisa, assisto documentários, filmes. Graças a Deus que tem isso também, né? Graças a Deus. ajuda Maravilhoso. muito, exato. E ano passado eu decidi passar a Paixão de Cristo, de 2005 sim. ali, 2004, do Mel Gibson, Uhum. com a minha filha, para assistir. Ela assistiu também. Assistiu. Que idade ela tinha? Fortíssima, ela é muito 11, nova. 11. Uau. Ela tem 12 hoje. Uhum. Mas a Lara já tá acostumada com essas coisas. Sempre explica, a gente para filme, discute sobre as coisas, ela sabe que é tudo. Porque hoje você tem a vantagem do make-off. Uhum. Hoje você sabe como é feito. No nosso É. tempo não dá pra ver, você ficar morrendo de medo. É. Aparecia o Fred Krueger ali. Nossa. Hoje, você vai Ainda já assistir o tenho Fred medinho, Krueger, imagina você entra no YouTube, antigamente. você vai ver o Fred Krueger tomando um milkshake com o resto do elenco ali. Uhum. Entendeu? Então você tira aquela coisa ali, É. aquela Verdade, coisa verdade. tensa. Legal. E aí, nós vamos assistir a Paixão de Cristo, e quando terminou o filme, a Dani chegou, ela disse assim pra Dani assim, nossa, o pai chorou o filme inteiro. Porque pra mim foi muito forte, não só explicar pra minha filha o que estava acontecendo, Uhum. aquele filme é maravilhoso, aquele filme tem que ser assistido por todo mundo. Mas é muito interessante que eu vejo, porque eu tenho uma interpretação muito grande de tudo que você falou. Momento algum, Deus se fez carne e habitou-se entre nós, né? O Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Dessa vez veio o homem, não veio o Cordeiro. Então vem Deus, vem Jesus humano. Então ele vive ali tudo aquilo. Para mim, é um baita de uma metáfora da nossa vida. Com certeza. Porque nós vamos carregar uma cruz e ele podia acabar com aquilo ali num segundo. Uhum. Ele sofreu o máximo da humilhação humana. O máximo. O máximo. Propósito, né? Jesus Cristo foi crucificado nu. Muita gente não sabe disso. O Mel É, Gibson não nu. colocou para não É, chocar. Jesus Cristo foi crucificado. Era o Nu, máximo da da humilhação. humilhação. Para terminar, colocaram uma coroa de Exato. espinhos nele, como sendo o rei dos Era judeus. considerado maldito aquele que Olha. era pendurado. Não, e a crucificação era o pior dos Era o castigos. pior, exatamente. Era o pior dos castigos. Daí quando fala da crucificação, o pessoal, peraí, isso não é pesado demais. Deixa passar tal.
Ele, momento algum, ele questiona às vezes. Não, ele Ele assim, questiona. Deus, se possível, afasta de mim esse Isso, cara, Aí cálice, fala assim, mas seja feita a tua vontade. ele sabe o papel dele. Exatamente. E depois que ele Por que me vive... abandonaste? Por que me abandonaste? Ele tem os momentos dele. É. Por que não me Não, e abandonaste? porque naquele momento ele carrega todo o pecado do mundo nele, né? Então não tinha como Deus, que é 100% bom, coabitar com o pecado. Então, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele virou o pecado, O né? pecado. Ele carregou todo o nosso pecado ali, justamente para no terceiro dia ressuscitar e a gente poder É, hoje ter esse- acesso livre a Deus. Porque a Excepcional. gente não é mais pecado. Então, a partir do momento que Jesus limpou os nossos pecados, agora o Espírito Santo de Deus, que é a terceira trindade, pode morar em nós. Antes a gente era mal e Deus é 100% bom. Como que o mal habita no bom? Não existe isso. Perfeito, perfeito. Então a gente precisou de Jesus. Então hoje a gente consegue ter acesso à presença de Deus sem precisar de um intermediário, né? Sem precisar do sacerdote, que no Velho Testamento tinha que ir lá, no Santo dos Santos, tinha o véu, a Arca da Aliança. Hoje a gente acessa diretamente. Você cria uma conexão direta em relação a isso. Direta com Deus, né? Através de Jesus. Então isso é maravilhoso. Porque a metáfora da nossa vida. Metáfora da nossa vida. A gente vai sofrer, a gente vai viver o Calvário, Uhum. Total. mas a gente vai ressuscitar. Uhum. E olha que interessante. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para os apóstolos. E os apóstolos não o reconhecem. É. Uhum. Quando a gente ressuscita, a gente se torna uma outra pessoa. Uhum. Não voltaremos. Ele não voltou a ser aquele Jesus, porque aquele Jesus era humano. É. Agora Jesus é espírito. Uhum. Então, é uma metáfora que eu entendo que a gente vive. Quando você ressuscita, aprenda a não voltar mais. É. Uhum. Eu vejo isso muito nele, assim. E uma coisa que eu acho maravilhosa, até o Nicolas Ferreira me copiou. É. Ele tinha que me dar crédito. É. Porque na Páscoa desse ano, eu postei o final da cena final, que o Jim Caviezel, o ator, levanta, né? Uma cena muito bonita, ele levanta, que mostra a mão furada, né? E aí ele olha para o céu primeiro e depois ele olha para a frente. Ele Os não olha para detalhes o têm céu. muito significado. É né? muito interessante que ele olha para o céu, ele agradece, ele faz assim, respira e anda em frente. Ele está no meio de nós. Uhum. Então eu encaro dessa forma, né? Eu encaro dessa forma. Com certeza. Ele está no meio de nós. Ele total, a Bíblia diz, né? Quando 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ali ele está. Então, por isso que pra gente, igreja, com I maiúsculo, né? É quando as pessoas estão unidas ali em nome de Jesus. E ali a presença dele tá. Importante a gente falar. Por que as famílias estão acabando? Ai, já não sei. Na interpretação, por que Oh. as famílias estão Oh. cada vez menores? As pessoas estão mais... A gente vai vendo. Vocês moram em São Paulo, moram em Alphaville. Constrói prédios lá com os estúdios. O que são os estúdios? É, a gente tem um pessoa amigo morando que é... sozinha. A Bíblia fala o seguinte, que nos finais dos tempos o amor se esfriará. E a gente que é bíblico e estuda a Bíblia e vai vendo, e a gente percebe isso mesmo. Porque antigamente, não sei se nasceu no interior, mas eu vivi muito Nasceu no tempo no interior, você ia sair aqui e falar assim, ô, tem um cafezinho aí, dona Maria, ela põe o café, tem açúcar aí, tem um ovinho aqui, tem que eu cumprimentava Era todo muito mundo. livre. Hoje você não cumprimenta nem o vizinho, fala assim, a Bíblia deve estar certa, né? Porque o amor se esfriou mesmo. Você não quer nem Sim. saber do seu vizinho, você não conhece, não sabe quem é. Se o cara cair lá na frente, você nem olha para ele. Então nós temos que, a gente como cristão, a gente tem que resgatar esse amor. Então a gente tem que Muito cuidar, né, do próximo. Como resgatar esse amor, Léo, na sua Cuidar do visão? próximo. Eu percebo uma coisa. Às vezes Uhum. eu saio, eu corro lá no condomínio, lá tem uma pista de corrida, eu vou lá correr. E eu percebo as pessoas passeando com o cachorro, assim, tá? Hoje Isso. cachorro tem muito valor, né? Nada contra. Mas é impressionante como tem mais não falo, valor Não pode ter mais valor que ser humano. que ser humano, né? E tá lá, meu filhinho pra lá, e meu filhinho pra cá, tal. Acha ruim até de brincar, o cachorro vem na gente, o pessoal acha ruim. Isso. Eu acho muito estranho isso. E eu chego e eu vejo as São pessoas... dois, então. E eu vejo assim, eu no elevador, eu chego, eu faço questão de dar bom dia. Mesmo que a pessoa deixe com a cara amarrada. E muitos respondem com bom dia sorrindo. Eles estão esperando. Isso. Às vezes eu crio muitas conexões, né, Ben? A Dani sabe que eu converso muito. Eu crio muitas conexões lá e a gente realmente, a diferença de morar no interior é isso, que eu sou de Varginha, eu sou de Minas. E lá o povo gosta de reclamar, né? Interior, o povo gosta de reclamar, né? Gostoso, né? O povo adora. O povo adora. Primeiro, eu vou lá pro interior. A primeira pergunta, Marcelo, você tá crescendo muito digital, que beleza no Instagram. Como é que ele dá com os haters? É o que mais vão perguntar. Você pode saber o que é a pessoa, você pode sair fora. Sai fora que não vai dar certo. Porque é a construção do ambiente, é isso que eu ia falar. Como vocês dois encaram a construção do ambiente? Vocês acham que o segredo tá em ter um ambiente saudável? Que eu vi que vocês têm um lar saudável. Sim. O segredo está na criação do ambiente? Eu acho que
o segredo número 1 tá na sua fé. Em o que você acredita, porque eu acho que uma vez que você tem uma fé forte, aquilo te dá princípios e valores inegociáveis. Aí, ponto 2, família. Né? Então, você ter pai, mãe presente, amorosos, também acho que supre grande parte dos traumas, né, da nossa vida. E aí, terceiro, traria ambiente, amizades, etc. Mas eu acho que antes de você deixar o ambiente mudar, você precisa ter esses 2 primeiros sólidos, porque aí você vai ter uma identidade muito firme. Então, minha mãe sempre falou, filha, você é cabeça, você não é cauda. Você é quem influencia, você não é influenciada. Então, eu tendo esses 2 degraus, digamos assim, essas 2 camadas muito firmes, antes de ir pra amizade e pra trabalho, me ajudou a poder estar num ambiente que às vezes não é o mais adequado, mas permanecer firme. Porque é óbvio que amizade a gente escolhe, né? Amizade, o parceiro, Sim, etc. Então aí a gente consegue moldar aqui ou ali com pessoas que têm mais a ver com os nossos princípios e nossos valores. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que nós fomos chamados para sermos luz no mundo e sal na terra. Então, se eu ficar também só na minha bolinha de pessoas que são iguais a mim, primeiro, o meu caráter não vai ser desenvolvido. Os frutos do espírito, de paciência, de tolerância, a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. Se eu andar só com as minhas amigas, como assim, entendeu? Perfeito. Vou suportar como? Como que meu caráter vai ser desenvolvido nesses ambientes? Então, eu acho que pro seu núcleo de amizade, no sentido de quem você vai ouvir, quais conselhos você vai levar em consideração, muito importante você filtrar com pessoas que são alinhadas com seus princípios e seus valores. Mas busque ter tanta convicção e identidade em quem você é em Deus e para sua família, que você vai ser capaz de expandir o seu círculo, porque você não vai ter medo de ser influenciado, porque você tem essa cabeça mais forte, entendeu? Porque você tem princípios e valores inegociáveis. Então, o projeto lá, o Oaks, vem muito por conta disso, assim, porque eu falei, cara, de um lado eu via só a galera na igreja, enfurnada na igreja, e quem tá na igreja não precisa de Jesus, já sabe quem é Jesus. E o outro lado, sexo, drogas e rock and roll. Entendi. E aí eu falei, gente, a gente precisa resgatar o pessoal que tá no sexo e drogas e rock and roll, entendeu? A partir do nosso exemplo, a partir da nossa postura. Então, acho que respondendo sua pergunta mais objetivamente, amigos próximos, quem você vai ouvir, quem você vai, né, cuide de quem vai estar ao redor. Mas não fique, assim, só dentro desse meio. Se fortaleça a ponto de conseguir estar em outros ambientes e ser quem influencia. E trazer essas pessoas para viver um pouco daquilo que você carrega, que é tão iluminado, que é uma vida com Jesus, que é uma vida com o Espírito Santo. Eu acho que no começo, quando você se converte, é normal você ter um tempo mais recluso, justamente para você fortalecer a sua identidade. Porque aí, sei lá, você era viciado em droga, aí você se converte. Todos seus amigos vão usar loló, vão fumar uma maconha, vão não sei o quê. Aí vai ficar muito difícil pra você vencer. Impossível. Todos seus amigos veem foto de mulher pelada, todos seus amigos bebem, todos seus amigos... Aí precisa de um tempo recluso pra você se fortalecer. Mas uma vez que você se fortaleceu, por favor, saia. Por favor, vá levar essa verdade, essa convicção, essa luz que você carregou, que você construiu para outras pessoas. Porque é isso que transforma a vida das pessoas. A gente ficar só na nossa bolinha não transforma a gente também em alguma medida. Porque depois a gente tem que ter o nosso caráter desafiado, né? E se eu fico só com gente igual a mim, eu não vou ter meu caráter desafiado. Perfeito. Uma questão que eu quero falar com vocês é a questão não só dos relacionamentos, mas questão da família. Mas nós temos um desafio muito hoje de agendas ideológicas que vem, que eu acho que é um dos pontos que atrai a família. Eu sempre falo que nós vivemos um momento político muito difícil. Com certeza. Onde eu já fui de esquerda, entendo muito bem isso. Fui 6 anos de esquerda. Você tá de sacanagem. Saí em 2008. Foi de 2002 a 2008. Você era esquerda ferrenha. Venha, com foto com o Lula e tudo. De usar a boina do Che Guevara. Mas era uma coisa, eu nunca fui de esquerda. Eu tentava um abrigo na esquerda. Mas eu sempre fui de direita. Quando eu entendi o que era direita, eu fiquei ali e nunca mais saí. Mas eu era carente, eu gostava do social e tal, mas depois que eu entendi... os princípios socialistas são bons, são né? interessantes. Muito. Tem muita coisa boa na esquerda. Na brasileira é complicado, porque a brasileira virou sinônimo de... Desvirtuam, assim como muitos desvirtuam o evangelho, desvirtuam também essa questão colocar do a esquerda no socialismo. Brasil na figura de um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente disse que não é esquerdista, né? Ele não é esquerdista. Vazou. Não, se deixar esse aí é evangélico, ele é tudo. Tudo que for conveniente tudo que é conveniente. e que for incoerente, tudo foi incoerente. ele tá... Mas ele tem uma certa sedução que o povo gosta. Totalmente, o cara é um gênio. Ele é eu falei, que pena que ele não é do bem. Pena que ele não é do bem. Exatamente. E nós vemos essa questão das bandeiras que estão agora vindo. Eu tenho uma visão que eu quero ver a visão de vocês em relação a isso.
Pra mim, o que eles querem mais é atingir as famílias tirando a masculinidade dos homens. E aí entra no ponto que você está vivendo. Homens cada vez Eita mais Deus. frágeis. Ou eles são bruto, rústico, sistemático, que eu não muitos lá. Porque eu falo com a Dani, os comentários mais idiotas que tem no meu Instagram é de homem. Os homens falam uma bobagem atrás do outro. As mulheres são mais coerentes e tal. A maioria do meu público é feminino. 65% é feminino. Então os homens, quando aparecem, ou são bruto, rústico, sistemático, ou são princesos. Como é que vocês veem hoje essa questão de os homens cada vez mais difíceis de lidar e cada vez menos masculinos, menos homens? Não é porque eu tô vendo isso acontecer. Não, com certeza isso acontece, assim. Você até falou um pouco. Até no podcast da Brasil Paralelo eu falei um pouco. Eu acho que isso vem de famílias muito fragilizadas, assim, de falta de referência mesmo, do que é ser Mais um homem. separados. Exatamente, pais separados, muito abandono, né? Muita ferida de rejeição, de abandono, que faz um cara ir pra esse extremo de carência, onde ele vai virar um mulherengo, né? E aí virando mulherengo, mulher vira um objeto, mulher virando um objeto, o cara vira um machista que Sim. usa, abusa e descarta, né? Então, e do outro lado também tem esses homens que, justamente porque não tem uma paternidade sólida de serviço, de hombridade, de cuidado, eles vão pro outro extremo, mais afeminado, mais assim, que não tem noção do que é um homem que se prepara pra tá ali na brecha pela família, né? Então, é bem complicado, assim, hoje em dia o que a gente tá vivendo. De um lado tem homens super afeminados, do outro homens super machistas. E eu vejo a raiz disso, a falta de famílias estruturadas. E muito também, acho que a gente tá perdendo a educação, sabia? É Sim. difícil encontrar homem que tem berço. Berço, Marcelo. De pai e mãe ali ensinando que, cara, você chamou uma menina pra jantar, você convidou ela. Se meus pais convidam um casal pra jantar, meus pais vão pagar a conta. Porque Sim. é meu convidado. O cara te convidou, ele vai pagar a conta por uma questão de gentileza, por uma questão de respeito, de valorizar a presença da outra pessoa que tá lá porque você chamou, entendeu? Pra comer. Ah, vai buscar, vai abrir a porta do carro. Sabe assim? Educação, berço, esses detalhes. Então, eu, pelo menos, sinto falta de homens com berço. Isso é crucial nesse ponto. Eu acho que tudo aí vem a questão de princípios, né? Nós fomos perdendo esses princípios. Não sei se só no Brasil, Não, no mundo inteiro. né? Talvez nos Estados Unidos também. Acho que no mundo todo. No mundo todo. Né? Mas no Brasil ficou muito, né? Num degrau muito, né? O Muito problema longe, hoje, né? seu Léo, Então, é uma glamorização da homossexualidade. É um grande problema que eu acho que isso tem hoje. isso. Já vem pela crueldade de colocar a bandeira arco-íris como símbolo deles. Que é uma coisa extremamente infantil ligada a isso. E eu já entrevistei gente aqui falando do projeto que eles têm de afetar. Estava no Iron Talks ontem e a gente discutiu sobre isso também. A questão de estimular as crianças. Todas as crianças, ela tem uma dúvida ali, numa certa idade ali. Se incentivar o outro lado. Uma criança só vai desenvolver mesmo sexualmente quando entrar na puberdade, que ela vai entender o que ela quer. Então, eu vejo isso uma destruição das famílias e um interesse dos governos de esquerda para que o Estado fique cada vez maior. Homens menos másculos, menos homens, não casam, não formam família, a família começa a depender de Estado. E você sem família, você se torna mais manipulável, né? E aí o governo ali consegue o entrar Estado, na sua mente, o Estado. Estado. Você começa a depender do Estado, Você a sua começa a família é o depender do Estado. E Exatamente. não há nada mais forte do que a instituição família. Não tem nada Não mais há forte. nada mais forte do que um lar. Do Não que tem. você ter uma casa, ter para onde voltar, recarregar suas energias em relação a isso. Exatamente. E eu acho que também, falando, né, de política um pouco, o movimento feminista também, Ótimo. acho que deixou os homens com medo de serem homens, assim, sabe? Porque tudo poderia ser um caso, enfim, de assédio. Gente, é óbvio que existe, tá? Assédio, eu falo que, assim, a pauta de defesa dos direitos das mulheres não é monopólio do feminismo, tá? Eu acho que eu defendo Não e existe, me posiciono claro que existe. muito mais fortemente em prol da causa das mulheres do que muitas feministas que eu conheço. Sim. Mas virou um negócio tão violento e agressivo contra a masculinidade que você vê homens, assim, que assim, tem medo mesmo de ser homem, de se posicionar, de tomar o partido, assim, sabe? Então, eu acho isso muito Tá uma triste. situação complicadíssima, Léo. Graças a Deus que a gente já casou, tudo. Porque se você chega numa festa hoje, dependendo do jeito que você vai paquerar a moça, ela vai falar que é assédio. Aí do outro lado tá as trans falando que o homem não pode negar a trans porque é transfobia. Aí isso agora falando, você tá ferrado. Porque a que você quer, não quer.
Vai te processar de um lado. Uhum. A que você não quer, te quer e você não pode Pode. falar não. É Agora- muito Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho Bicho come. Agora talvez eu tenha haters do que eu vou falar. Fica à vontade. O Trump, ele foi eleito, e aí a primeira fala dele, ele falou assim: Now United States, we have two genders, Uhum. male and female. É. Com essa afirmação dele, ele falou assim: eu não sei se ele vai ser um bom governante. É Mas só, ele só já- pra quem não ele sabe já- inglês, né? Só temos Isso, dois gêneros. isso. Masculino e E feminino. feminino. Então, quando ele falou isso, eu falei assim: por isso eu já dou meu voto para ele. Por quê? Porque eu sou bíblico. E a Bíblia fala assim: farei homem e mulher. Ele não fala assim, ó, nós vamos ter homem, aqui no meio vai ter algumas divisões, né? Assim, apêndice para cá, É. apêndice para lá. Ele não fala isso. É homem e mulher. Então, para quem é bíblico, para quem estuda a Bíblia, sabe que isso que é a realidade que Deus quer. Então, ponto final, acabou. Já dei meu voto para o Trump, não sei se ele é a favor da guerra, se não é, se vai acabar com a... Como é que é lá no Estreito de Hormuz, De lá, Hormuz. não sei o que ele vai fazer, mas isso aí, para mim, já levou meu voto. Eu acho que a gente tem que se adaptar a algumas coisas. Eu entendo que possa haver falhas na Matrix. De Né, pessoas que nascem... Não, gente, Homens- assim, eu acho que uma coisa é gênero, assim, pro Estado adotar de feminino e masculino. É. Outra coisa é a escolha sexual da pessoa, Sim, sem querer impor isso pra terceiros. A escolha sexual de cada um, que vai fazer dentro de 4 paredes, É aí eu íntimo. acho que é de cada um. Cada um. É E íntimo. eu acho que o Estado não tem que interferir nisso, a gente não tem que interferir de direita ou de esquerda. Eu acho que são coisas diferentes que a gente tá falando aqui. Eu falo isso e eu bato muito nessa tecla. O que você faz dentro de 4 paredes, eu não tenho nada Nada com a ver. isso, nada com isso. Agora não vem com o negócio de mulher trans pro meu lado, não vem nessa situação, porque isso tá levando a um outro ponto mais complicado. Uhum. Que aí entra uma discussão. Você queria fazer uma pergunta, bem? Qual que era a pergunta que você queria fazer? Você falou que eu queria que eu fizesse uma pergunta? Daqui a pouco você lembra, então. Isso. Vamos, A gente até respondeu. vamos falar da questão, assim, de futuro. Futuro. Seu Léo, você já é avô, mas os filhos estão criados, tudo. Como que você quer viver daqui pra frente? Eu quero viver... Você trabalha como dentista ainda ou não? Sou dentista. Ainda trabalha. É que eu vou viver mais ou menos até os 140 anos. Nossa, No nome de então, Jesus, Então, amém. como eu Deus tô com quiser, amém. 70 hoje, então... Você tá com 70? Tenho 70. Aham. Ave Maria. O sangue japonês, gente, o colágeno japonês. É, Mas o senhor tem uma vida ativa de esporte, essas coisas? Assim? sexual, principalmente. Que maravilhoso! A pele tá boa! A pele tá boa! A pele tá boa! Então, o que eu tava falando? Que você quer viver muito, o que Quero você viver. espera Não, do seu eu acho assim, futuro, papi? Eu venho me cuidando, logicamente, é super importante. Desde que eu me formei, eu venho estudando muito sobre longevidade, né? Então, tem várias coisas que são importantes para a longevidade. Algumas eu sigo mais, outras eu sigo menos, né? Então, multivitamínicos, né? Principalmente vitamina C, que é a coisa do Linus Pauling, do Albert Designs, né? Então, essas coisas são muito importantes. E uma coisa que é extremamente importante, diz no livro lá do Ikigai, é que você tem que ser muito feliz, você tem que ser muito alegre, você tem que se divertir, você tem que curtir o momento, você tem que ter bons amigos Sim. com coerência, que combinam com você, né? Se tem os outros que são de outro time, felicidade deles também, nós temos que respeitar, vivam a vida Não, deles, respeitação né? de tudo. Isso, Independente se eu concordo ou não Independente, concordo, exato. é que eu falo assim, a lei do racismo, a lei da homofobia e tal, É. a lei do respeito tá em primeiro lugar. Isso, Respeito, total. Eu não posso chamar o cara de negão, meu amigo. Eu falo, negão. Não pode. Os caras também não podem mais me chamar de japa. Fala, ô japa, vai preso, pô. Pelo amor de Deus. Tem Ficou que muito respeitar. difícil, né? Ficou muito difícil. Então ficou muito difícil. Mas eu acho que daqui para frente a gente tem que. Hoje, essa populaçãozinha aqui está muito cuidadosa com a saúde. Eu acho isso muito importante. E com a questão espiritual também. Quem desenvolver a parte espiritual. Eu desenvolvo a parte espiritual lendo a Bíblia, né? Porque Deus deixou Perfeito. a Bíblia, eu entendi que a Bíblia é um manual. Assim Sim, como concordo. um manual, Plenamente. né? Você tem que ler o manual. Quando você compra um aparelho sofisticado aqui, que tem um monte aqui, você pega, coloca no tripé e começa a filmar. Pá, 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 pá. Aí de repente dá uma pane, o que você faz? Pô, pega o manual. Você não entende nada, né? Vai vendo, demora, né? Página 40, 45, você fala, pô, nossa, achei. Tá. A Bíblia é a mesma coisa. A minha vida foi assim, foi dando pane, até que eu achei a Bíblia. Falei, nossa,
Qual que é o manual? Qual que é a instrução que eu tenho que dar aqui? Qual que é a instrução que eu tenho que dar para os meus filhos? Qual que é a instrução que eu tenho que fazer com os meus amigos? Qual que é a instrução que eu tenho que fazer em amar o próximo? Tem que amar o próximo? Eu queria matar os caras. Então agora eu tenho que amar esse cara aqui que me traiu, etc. Eu falo, você tem que perdoar ele, você tem que fazer, você jura, nossa. Aí você capta esse princípio e você começa a viver melhor. Você perdoa o cara que te traiu, você perdoa as pessoas que te machucaram. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa que vai gerar o quê? Longevidade para você. Então, hoje, o futuro que eu penso é que quanto mais você desenvolver esse seu lado espiritual, mais feliz você vai ser. Familiarmente, entre relacionamento, você e sua filha, você e seus amigos. É isso que eu vejo o lado de futuro, tá? A Bíblia também traz alguns dados, né? Que a gente não sabe exatamente assim, mas diz que o amor se esfriará. Eu sinto muito isso, né? A gente falou a questão dos animais. Hoje eu vejo as pessoas, às vezes, amando mais animais do que amando as pessoas. Eu acho um sinal perigoso, eu particularmente, né? Eu acho perigoso isso, né? Acho que a gente devia amar mais até matam criança, né? A mãe mata a criança. Eu nunca vi um trem desse, né? Uma coisa doida, né? A gente viu um caso recente de uma mulher de 37 anos que se passou por uma menina de 12 e enganou uma família inteira. Isso é um conto absurdo. A mulher é uma estelionatária procurada, é órfã da vida real, né? Aquele filme órfã da vida real. A gente vê o nível de carência das pessoas. Isso. Né? E eu vejo que no nosso grupo, a gente tem um grupo hoje de oração, né? A célula que a gente faz, que começou com 8 pessoas, hoje está com 140. Que beleza. E existem muitas dessas pessoas que são transformadas, que estavam num mato sem cachorro mesmo, né? E aí, quando aceitam Jesus, começa a transformação da vida e começam a aprender novos princípios, ela é transformada, assim como eu fui transformado. Né? A questão do perdão, por exemplo, é um exemplo disso aí. A questão da não traição, da fidelidade, também foi uma outra grande transformação. Do respeito, de amar a mulher não acima de todas as coisas, amar a mulher como Jesus amou a igreja, também é outro princípio. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos, tem um princípio aí. Né? Que não é a submissão que o pessoal está acostumado. Não é isso, não é nada disso. É muito mais de ser um esteio, de ser um apoio ali, né? Exatamente. É muito mais como uma proteção para a mulher, eu vejo assim. O homem que é homem mesmo, ele protege a família. Você não vai... tem um barulho lá, você chega para sua mulher... Vai lá. Você acha que... pelo amor de Deus, deixa que eu vou, né? Nem sou lutador, mas vou, né? Ou meto uma arma aqui, eu vou fazer alguma coisa. Você teve exemplo de pai e mãe nesse sentido? Meu pai era um pai muito presente. Isso acendeu no senhor. Meu pai é japonês lá do Japão mesmo, samurai, então ele era muito Mas ele era presente, bem japonês, bravo. Bem bravo, bem frio. rígido, tanto é que todos nós estudamos muito bem, somos todos formados na USP, então, assim, para estudar, era a primeira coisa que meu pai falou assim, a sua única obrigação que você tem, meu filho, é estudar. Então, como é a única obrigação, você tem que entrar na USP, e se você entrar na USP, eu te dou um carro. Eu falei, opa, então... É engraçado o japonês, porque eu fui meu primeiro emprego foi trabalhando com japoneses, e eu fui demitido por falar demais. Não acredito! Por falar demais. Mas era engraçado. Naquela terra, né? Ninguém fala. Né? É engraçado aí falar. Conversar muito. Não precisava ir amanhã, não. E eu lembro que um dia eu cheguei lá para mostrar para ele, depois de muitos anos, a gente reencontrei. Eu era muito amigo do filho deles lá. Isso. Aí eu encontrei, levei um albinho de famosos. E ele é um japonês bem rigoroso mesmo, tá? Um japonês muito sério. Veio do Japão, então falava... meu pai, esse é o meu pai. Ele falava assim, aí eu lembro que eu mostrei o albinho de famosos, que eu já tinha trabalhando em rádio, já conhecendo famosos, e levei um albinho, e aí eu cheguei, o Kamashi, né, aí o Koichi é o mais velho, né, o filho do Koichi. Falou, pai, olha aqui o Marcelo aqui com os famosos aqui, aí ele pegou o albinho e fez assim, passou uma velocidade nada, fechou assim, tudo bicha. Eu achei aquilo de uma sensibilidade. Fechou ele. Tudo bicha. Eu sempre falo isso. Esse aí é o meu pai. Meu irmão é um gênio, meu irmão mais velho. E ele só tirava 10, o boletim. O boletim dele não tinha um 9. Só 10. Aí, esse levou a sério a obrigação, né? Esse é bem... Aí ele foi mostrar o boletim pro meu pai assim, entregou o boletim assim, né?
Quando você tem um pai muito bravo assim, você é bem, né? Assim, entrega assim, né? Tem até É. medo. E aí meu pai abaixou o óculos assim, olhou, só tinha 10. Não vai mais que obrigação. E eu tava aqui, 8,5, 7,5. Lá vem a Aí costa. o Léo, e o seu? Não, pai, a professora ainda não deu, não. Ai, eu faço Então, 3 perguntas assim, é, pra gente começar a encerrar. é. Eu faço 3 perguntas e eu vou fazer para os dois separados assim. Ah, que pena. Bate-papo tão Eu gostoso. quero Tá, fazer muito bom. primeiro pra você. Uhum. Qual que foi o momento mais triste da sua vida? Nossa. Mais triste. O momento que você falou, esse dia, essa vez, esse... Mais triste Mais da minha triste. vida. Existe um dia triste na Existe. vida? Existe. Mas acho que é melhor não falar. É. É. Mas eu vou falar sem citar nomes É, e melhor. contexto, né? Não precisa citar. Mas acho que foi o dia que eu descobri que uma pessoa que eu amava muito tinha um quadro emocional muito difícil. E eu descobri que ela se odiava, né? E fazia coisas em relação a isso. E aí eu acho que foi um dos dias mais tristes da minha decepção, vida. assim, nesse ponto. Não acho que é decepção, acho que é dor de você ver alguém que tá em um momento de muito sofrimento, alguém que você ama muito, e a pessoa não se vê como você vê, com o nível de valor que essa pessoa tem. E você não poder fazer nada pra colocar na cabeça daquela pessoa que ela tem muito valor. E que ela é muito incrível, e que ela é muito amada, e que ela é muito desejada. E aí você vê alguém sofrer internamente de forma muito solitária, porque a gente tenta acessar essas dores emocionais em quem a gente ama, mas tem alguns espaços que são muito difíceis, né, da gente tocar. Acho que só Deus pra tocar. Eu acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim. Você não pode fazer nada. Eu só podia orar. Você vê a pessoa se matando ali, em vida, a Exatamente. pessoa às vezes é linda, maravilhosa, Exatamente. tem tudo. Exatamente. Tem tudo, eu vejo Exatamente. tanto isso. E você ama a pessoa. E você fala, pelo amor de Deus, sabe? E você não conseguir fazer, você não conseguir acessar, você não conseguir trazer essa cura pra essa pessoa, dói muito, dói muito, dói muito, dói muito. Eu te entendo perfeitamente. Eu acho que talvez todo mundo que assista, talvez tenha alguém que ame muito e que você fala, eu queria poder salvar essa pessoa, mas eu sozinha não A consigo. gente não pode, essa pessoa precisa viver aquilo. Exatamente. Cabe E a nós precisa- aprender com aquilo, né? Exatamente e precisa- isso que eu ia falar. Pra mim, foi um grande aprendizado, porque eu sou japonês, né? Japonês, criado com o pai, essas coisas não existem. Assim, ou é ou não é, né? Se tá com problema... Se vira, acho que lá resolve. no Japão, não sei se... Parece que não existe esse É. negócio. Os caras fazem harakiri e se matam mesmo, né? Aquele, Mas aqui você acaba aprendendo que existe isso. Isso é uma doença. Essa doença tem cura. Dizem alguns que não tem cura, né? Mas tem cura. E é a depressão? ela tem cura, ela foi curada, ela resolveu através da fé, através da oração. Pra mim é o melhor caminho para curar a depressão. Para mim, eu acho, é a para fé. mim Com é o certeza. único caminho, Com porque certeza. lógico, você toma remédio, etc. E tal. E Ah, não, por mas- favor, Que até é importante mas o também. remédio é um placebo, né? ele é pra resolver Isso, ali. Não, ajuda a minimizar um minimiza pouco, os sintomas. Só que a cura que vem acima da minimização só através de Deus. Eu É porque- odeio a frase a felicidade se compra na farmácia. Eu odeio isso. Não Você existe falar? isso. Não, é porque eu acho que existem dores que são na nossa alma, né? Que tem a ver com traumas, com situações muito graves que às vezes aconteceram na infância, etc. E que Isso. reverberam anos depois. Sim. Então também, eu não gosto de gente que vai olhar quem tem depressão. E aqui não tô falando de jovem que quer chamar a atenção e que a gente sabe que existe e que usa a depressão como uma muleta pra Sim, isso, tá? sim. Tô falando de caso Tá no de dia depressão. triste falando que tá com depressão. Exato, tô falando de depressão mesmo, que assim, você vai fazer teste de serotonina, a serotonina da pessoa tá 4, e o mínimo é 50, 20, sei lá, sabe? E tudo isso tem a ver com dores da alma, com traumas de infância, Sim. com situações muito pesadas. E aí o remédio, ele ajuda a minimizar os sintomas Tirar ali, da fase aguda. Né? da fase aguda, mas Perfeito. ele não cura essa Não ferida. cura, não E cura. esse lugar emocional difícil, essa experiência difícil de revisitar, de ressignificar, na minha opinião e na nossa experiência,
só a ação do Espírito Santo de Deus. Concordo. Pra Concordo. cicatrizar sem deixar marcas É. que vão sangrar pro resto da vida. Virando sabe? totalmente a chave, pra gente ver, qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Mais feliz da minha vida. Eu não perguntei do dia triste, que eu acho que é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. É a mesma coisa. Eu acho que é o senti que foi a mesmo. mesma coisa. É, a Mas o dia mesma mais coisa. feliz da sua vida? O dia mais feliz da minha vida? Ai, eu tenho... Você tem algum muito... Eu tenho. O mais feliz? Na minha vida, Sério? quando eu olhei sua mãe. Oh! Maravilhoso. Ai, que coisa linda, pai! Olhei E a você, sua mãe e como- falei, como- vou casar com essa mulher. É isso mesmo. Ai, assim, momentos que eu lembro de alegria. Foi eu assim lembro... mesmo? Foi. Que legal. Foi assim, foi assim. E você? Olha, assim, eu já sou uma pessoa muito feliz. A minha vida, no geral, é muito feliz. Ah, é não, muito a tua energia é alegre. de vocês dois, é incrível. Eu É sou uma incrível, pessoa é muito incrível. feliz. Difícil me ver triste, assim, mas... Mas feliz foi ontem, né? Que você bateu 190 mil seguidores. É, também foi isso. Outro motivo de felicidade, É. assim. Mas... Ai, deixa eu pensar. Tem alguns, vai. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu via a minha mãe indo na igreja buscando a Deus e ela se emocionava e ela buscava Deus com tanto fervor, meu pai, blá, blá, blá. E eu queria ter uma experiência com Deus como eles tinham, assim. E eu, no meu olhar de criança, eu falava, nossa, por que as pessoas se emocionam? E eu só queria me emocionar na igreja, porque eu queria entender o que essas pessoas sentiam. E aí eu lembro quando eu tinha 11 anos e foi a primeira vez que eu me emocionei na igreja porque eu senti a presença de Deus. Ai, Então, que legal. Até, assim, eu nunca vou esquecer desse momento e eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu sinto que ali eu tive meu primeiro encontro com Jesus, assim, e aí Sim. a minha mãe falou assim, filha, mais importante do que você ir à igreja, que é uma bênção, mas é você entrar no seu quarto, fechar a porta e passar tempo com Deus. Ai, Jesus é seu melhor amigo, você pode contar tudo pra ele. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu sinto que, de fato, quando eu tinha 11 anos, eu nasci de novo, que é uma expressão que Jesus usa, que fala que é como se Deus nos desse uma nova natureza mesmo. Então, coisas que a gente fazia antes, a gente não quer fazer, a gente começa a ter uma vida mais alinhada com Deus, assim. E aí eu sinto que com 11 anos eu tive esse novo nascimento e isso mudou completamente a minha vida, a minha adolescência, tudo. Acho que é por isso que eu consegui me guardar, porque minha adolescência foi uma adolescência muito pautada por relacionamento com Jesus, assim, sabe? Você tem uma mente muito saudável, muito saudável. Amém. Em 20 segundos, defina pra mim, o que é coerência? 18, 17, 16. Eu acho que é alinhamento entre fala, ação e caráter. Boa, muito excelente! Excelente! E o senhor, você vai querer falar depois dessa? Acabou, né? Melhor seguir a linha dela, né? Perfeito, perfeito. Mas coerência pra mim tem a ver com a verdade. É verdade. Coerência pra mim é você estar vivendo a sua verdade Perfeito. na mais perfeita ordem que você consegue. É baseado em valores, É. né? Gente, sem palavras para agradecer, de verdade, obrigado, viu? A gente Obrigado, agradece, Léo. que honra, Obrigado, Dani. muito Obrigada bom. De pelo verdade, convite, assim, que estão alegria. super convidados a voltar sempre. Bebê, obrigado pelo presente de me apresentar a eles, foi a Dani que falou. E Obrigado, assim, Dani. eu tô encantado, um dos melhores podcasts que eu fiz, sem dúvida nenhuma, pela energia. Que vocês continuem essa família iluminada por Deus, pelo Espírito Santo, com fé. E que você, quando encontre o seu Varão escolhido, né? valoroso, Aham. no nome de Jesus. que seja dentro do que você se propõe. Porque senão espera mais um pouco que compensa. Espera, né? Vale a Então, pena. o que No eu nome ia de falar, que Jesus. você que é pai de menina, essa procura desse varão aí, né? Não vou usar muito esse termo, mas eu explico pra eles assim, ó, que você vai entender perfeitamente, que a sua filha, ela é um diamante, Perfeito. certo? E diamante não dá na rua. Diamante dá nas profundezas. Então você tem que cavar, é mais difícil de achar, é mais raro, né? Então, essa sua filha é um diamante. Para ela achar o marido dela, o cara também tem que ser um diamante. Você não quer que sua filha casa com pedregulho, certo? Então, o que ela tem também? Tem uma espera, tem uma demora, tem um tempo, tem que cavucar, tem que aprender, tem que se desenvolver. E aí, no futuro, esses dois diamantes, que é sua filha, como é que ela chama? Lara. A Lara vai se encontrar com alguém que também é um diamante. E aí eles vão Amém. ser felizes para sempre. Perfeito. Maravilhoso. Amém! Sabia que ele fechava com chave de ouro? Ela Que fechou com chave de ouro e só fechou os dois. Obrigada, Marcelo. Gente, eu que que honra agradeço estar muito. aqui. Agradeço muito e agradeço obrigada. demais a audiência, a sua audiência também. Podcast maravilhoso, né? Incrível. Não deixe, se você gostou, de curtir,
de comentar, de compartilhar. E não deixe de se inscrever no canal Marcelo Renault aí. A gente está indo quase para 7 mil seguidores, né? Muito bom. Ah, tem que ter o presente, bem lembrado. Já ia agradecer. Que chique! Ó, Nada como Nossa, uma tem um mulher tanto de inteligente. Então, tanto, vai tirando aí pra vocês Vamos verem. vai tirando. Tem as camisas da Vion. Opa, microfone. Perdão. Tranquilo. As camisas da Vion aí. Nossa, Olha, meu que pai vai legal. amar. Olha lá, Muito coisa boa. linda. Que demais. Pra você e pra sua mãe, viu? Tem uma pra sua mãe também. Pra sua mãe Olha também. É só. claro, ela faz parte da história. Gentileza! Tecido. Viu? É deliciosa. Eu não sei qual que Vai são. abrindo, Quem é de quem pai. cada um? Você. É feminina. Essa aqui não é pra mim, não. Não, essa é Seja feminina. direita, Tô achando, seja... viu? Direito. Falando Meu- daquela meu vibe slogan- lá, essa vibe Ó. aqui não... Meus bonés, seja direito, seja direito, meu slogan. Seja direito. Nossa, Vou lindo. botar. Direito. lindo. Que eu cobro da direita, né? Não adianta ser direita Hum. e não ser direito. E esse Exato. café é maravilhoso. Deixa eu ver, esse aqui tá em grão? Tá em grão. Aqui, ó, vocês têm moedor de café lá ou não? Ai, você tem? Não, só uso o Nespresso. Joga no liquidificador, É. moe ele no liquidificador. Tá. E faz. Eu tenho aquela capsulazinha que usa pra Nespresso, que dá pra encher o ótimo. pozinho. Tá, Aham. perfeito. É isso. Esse café, porque ele tá em grão aqui, é o melhor café que você vai tomar. Fermentado, 89 pontos, lá de Areado, no sul de Minas, da Aham. família da Marisa Contreras lá, Capoeira Coffee. 89 pontos, gente. Uhum. Fermentado. Isso é maravilhoso. É? Maravilhoso. Olha Vou lá. achar isso aqui melhor, que aí já vou usar esse boné. Não, e que eu Seja adoro. né? direita, seja direito. Pensa certo, numa eu coisa concordo. que eu adoro. Porque não adianta falar nada que é direito e não ser direito. Não ser direito, É, exatamente. Não adianta nada. Aliás, esse é o que é o importante. Pelo né? Ser contrário, é melhor direito, não né? falar. Justamente. Ai, Senão que você linda. envergonha quem é. Ai, que lindo. Viu? Deixa eu agradecer aqui também aos nossos patrocinadores aqui. Hum. Agradecer a Vion, eles receberam os Aham. presentes da Vion. Essa camisa incrível. Hum. Essa camisa aqui é térmica, que no frio ela esquenta e quando tá quente ela Ela esfria. Uau. É desse jeito, Uau, espetáculo. aí sim, hein? É maravilhoso. Não tem cheiro, não amassa. Não. Uma massa. Eu já cheguei a usar uma vez, quase 5 Ah, essa dias, é né? minha. A Dani ficou uma fera pra mim. Muito Nossa, vai obrigado amar. mesmo. Agradecer Olha lá. também muito a Cor Rodoxisto, linda, né? que é uma empresa maravilhosa lá de Curitiba, que está aí há 30 anos, fazendo mais de 600 carregamentos de hortifrutis para o Brasil todo, uma empresa muito ligada aos nossos valores. E também agradecer o restaurante Madeiro, muito obrigado aí, chefe Júnior Durski, pela parceria, uma grande empresa também, que eu tenho orgulho, uma empresa gigante nacional, que está alinhada também ao nosso propósito de trazer coerência, de trazer verdade, viu? Muito obrigado, gente. Vocês estão adorando os presentes Não, aí, a tô gente tá curtindo, aqui, né? ó. Cor Eu já tô disso quase daqui. vestindo essa aqui, ó. Olha a Essa cor blusa disso daqui. Olha, daqui. Cor eu tenho uma linda, dessa maravilhosa, viu? Né? E vou despedir de vocês, quem sabe, né? Vocês também não ganham uma Vion, né? Em breve também. Viu? Vamos criar umas promoções, né, bem? Vamos criar umas promoções. Obrigado pelo carinho, de verdade. Se inscreva, comente, compartilhe. E até o próximo Café com Coerência.